Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Confabulating. Hoje recebemos a professora Catarina Viegas Taveira, uma professora auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Olha, desculpe Lisboa. lá, já agora que vamos fazer, chame-me só Catarina Viegas, porque eu não uso Taveira. Ah, é? Ninguém, Ok, sim, é melhor, senhora. desculpe lá. São as informações que estão disponíveis, então. Pois, claro. Olha, e já agora, é João Viegas, eh, também n- somos primos, se calhar. não, o João Viegas Ah, era o é. tal colega que não veio, Não, exatamente. o João Viegas é quem fundou o grupo, Ok, e ok. ele é basicamente quem envia os e-mails e Oh, muito quem. bem, muito bem. Pronto, Está bem. Então peço desculpa não só tem por este problema. reparo, mas é que depois realmente Catarina Taveira não conseguiam Não tem, encontrar-me. não Muito tem, bem, pro- obrigada, não desculpe tem lá. problema nenhum. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Confabulating. Hoje recebemos a professora Catarina Viegas, uma professora auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e membro do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. É doutorada em História, com especialização em Arqueologia pela Universidade de Lisboa. A professora Catarina Viegas concentra-se na exploração da ocupação romana no Algarve e na análise da economia antiga por meio de conjuntos cerâmicos. O seu currículo académico inclui uma licenciatura em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde leciona hoje várias disciplinas de arqueologia, incluindo arqueologia clássica, arqueologia medieval, arqueologia da Antiguidade Tardia, entre outras. Para além da sua dedicação à educação, a professora Catarina Viegas também acumulou uma vasta experiência profissional, desempenhando funções de assistente e técnica superior de arqueologia. O seu trabalho inclui a direção de várias intervenções arqueológicas, nomeadamente no Centro Histórico da cidade de Santarém. Além disso, é autora de diversos livros e artigos académicos que contribuíram significativamente para o conhecimento arqueológico. Boa noite, cara professora Catarina Viegas. É um prazer recebê-la. Passo-lhe a palavra. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite que foi formulado pelo vosso grupo e tenho, obviamente, muito a agradecer terem-me convidado para estar aqui hoje. Tenho muito gosto em poder partilhar o trabalho que realizo a partir do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, a partir da Faculdade de Letras. E, obviamente, queria saudar também esta iniciativa que traz essa, essa necessidade que é verdadeiramente imperiosa de partilha do conhecimento, não apenas, enfim, entre os pares, que é o que estamos mais habituados a fazer. Realmente, uma das minhas preocupações também tem sido essa, de tentar levar a públicos não especializados um pouco também destas mensagens, desta investigação que vamos fazendo e esta socialização do conhecimento é sempre uma preocupação que tenho. Eu preparei então, de acordo também com o que está previsto, uma pequena apresentação sobre o Algarve romano. Escolhi então, podia ser um Algarve romano, um território entre cidades. Realmente o conhecimento que nós temos hoje do que é o território algarvio em época romana resulta de trabalhos muito diversificados. Desde logo também de projetos de investigação em menor escala, que não há tantos assim a serem lá desenvolvidos, muitos trabalhos resultantes de arqueologia preventiva, de arqueologia de contrato, nas áreas urbanas e não só, e também de escavações, recolhas antigas, dos arqueólogos pioneiros, muito material que se continua ainda a depositar nos museus de arqueologia e que é necessário resgatar para podermos realmente criar conhecimento sobre o que é o passado deste mundo romano no Algarve. Vou procurar então fazer um apanhado dos dados resultantes da investigação mais recente que venho a fazer e também do que se vai conhecendo, um grupo grande de colegas que trabalham no território algarvio. E para isso vou-me focar primeiro um pouco também nas fontes, tentando perceber até que ponto é que nós conseguimos, através das fontes escritas, ter alguma informação sobre o território algarvio. Depois fazer um breve apanhado sobre a historiografia, enfim, desde o século XVI que se estuda o Algarve e até aos nossos dias, uma caracterização também muito breve do território, sobre o processo de romanização, e depois então focar-me nas principais cidades algarvias, na cidade de Faro, na cidade de Balsa, a antiga cidade de Balsa, hoje na Quinta de Torre de Ares, e outros núcleos urbanos também menores,
Montemolião, Bezuri, mas falar do Algarve não ficaria, não seria, enfim, nunca se poderá aqui em meia hora fazer um apanhado completo, não é, de tudo o que gostaríamos, por isso tive que selecionar aqui alguns tópicos e relativamente à exploração dos recursos naturais, que no fundo é o que pretendemos também saber sobre como é que viviam estas pessoas neste território. Vou dar alguns exemplos de vila, de ocupação rural, de explorações agrícolas, alguns aglomerados secundários, com um foco grande também sobre a produção de preparados de peixe, que é realmente uma componente importante da economia deste território. Depois, por fim, procurarei ainda trazer um pouco de alguns estudos de caso e trabalhar um pouco também sobre o consumo de alimentos transportados em ânforas, que é um dado que, do ponto de vista da arqueologia, para nós é da maior importância, além de tentar integrar um pouco o Algarve aqui nos circuitos comerciais à escala do Império. Este é um território naturalmente muito permeável ao comércio marítimo, como é lógico, com esta fachada costeira, esta faixa costeira que se estende em todo o território, e interessa também ver um pouco como é que este Algarve se integra nesses circuitos, não só do consumo das cerâmicas finas, da cerâmica de mesa importada, mas também da cerâmica comum, das produções locais, e das importações que também ocorreram. O que é que isto? Aqui só uma pequena. Não passa. Não sei porque é que não está a passar o PowerPoint. É que diz que está no último slide. Ah, que disparate. Está no slide número 33 e é por isso que acaba. Então é isso. Eu peço desculpa. Como é igual ao primeiro, ai que disparate. Bom, então depois deste pequeno, se não tivéssemos um problema destes, isto não era uma sessão verdadeira, não é? Por isso, isto é verdade, está a acontecer. Então, realmente, o que é que nos dizem as fontes antigas sobre o Algarve romano? Estrabão, as fontes escritas permitem-nos de alguma maneira uma aproximação aos principais núcleos urbanos algarvios, mas são escassas as fontes, são escassas as referências. No caso de Estrabão, que escreve no século I a.C., indica que Ossónova é a única cidade do atual Algarve realmente que é referida por ele, ainda refere também que os indígenas situaram as suas cidades junto aos esteiros dos rios, o que é verdade para Asta, Nebriça, Onova, que é Huelva, e outras cidades já da fachada, já da área do ulterior, portanto, do que será da atual Andaluzia, do que virá a ser a posterior província bética. Plínio, no século I, também refere, Plínio, claro que nos dá outras informações, mas relativamente ao Algarve em concreto, refere-nos ao Sóno e Balsa, entre os promontórios Sacro e Cúnio, e Pompónio Mela, em meados do século I, também assinala os dois promontórios e aponta a localização das cidades de Mírtilis, Balsa e Ossónova. Mírtilis é a atual Mértola, e estes promontórios Cúnio têm sido apontados como sendo a localização da cidade de Faro, e o promontório Sacro, o extremo do ocidente, portanto, a região ali da atual cidade, do atual Sagres, não é? E nesse promontório sacro inclui então Lacóbriga e Portos Anibalis, quer dizer, são os sítios que não temos referências ainda para poder dizer concretamente onde é que se localizam. Lacóbriga tem vindo a ser apontada como no sítio de Montemolião, e Portos Anibalis também há alguns autores que defendem que seja a cidade de Portimão. Ora, posteriormente também Cláudio Ptolomeu
apenas refere na listagem das cidades os principais acidentes geográficos também, após a desembocadura do Anas, que é o Guadiana, referindo-se então à cidade de Balsa, novamente, ao Sónova e ao Promontório Sacro. Portanto, há um pouco aqui esta repetição destas referências. E isto significa que destas escassas referências percebemos que, eventualmente, ainda, e para Lacóbrega, ainda há uma referência de Plutarco sobre um episódio enquadrado nas chamadas Guerras Sertorianas, mas tirando estas referências que acabo de mencionar, efetivamente nós não temos muitos dados acerca das cidades, de como se vivia, de que edifícios existiam, como é que se organizavam. Efetivamente, se não fosse o trabalho de arqueologia, não podíamos ter hoje as informações que dispomos sobre esta região do Algarve em época romana. E, portanto, estas etapas iniciais da conquista, o desenvolvimento das cidades com o Principado e a evolução do território durante a Antiguidade Tardia são dados que nós só conseguimos obter efetivamente através dos dados arqueológicos, do estudo mais aprofundado que fazemos com a recolha dos dados primários em contexto de escavação, com os estudos de epigrafia, etc. Mas estas cidades e o território algarvio suscitou interesse desde muito cedo por parte dos historiadores e dos estudiosos, digamos assim, da antiguidade. É um facto que logo o começo do estudo do Algarve na antiguidade surge ainda no contexto dos humanistas do século XVI, como é o caso de André de Rezende. Nas suas Antiguidades da Lusitânia, faz referência ao Sónova, que coloca em Milreu, e este equívoco vai permanecer durante muito tempo ainda com essa localização errada, na Vila Romana de Milreu, em Estói. Isto apesar de apresentar a descrição em que vários cidadãos de Ossónova homenageiam o imperador Valeriano, e apesar dela ser originária das muralhas de Faro. Efetivamente, os grandes testemunhos que existiam, as ruínas do templo de Estói, do templo de Milreu, que vamos ver, chamavam demasiada atenção, digamos assim, para estes estudiosos da época e daí colocarem essa localização errada. A verdade é que colocou também a Balsa na cidade de Tavira. Nós sabemos hoje que não é bem em Tavira, é realmente na Quinta de Torredares, que não fica mesmo em Tavira. E, portanto, estes pequenos equívocos que eram decorrentes dessa preocupação que estes primeiros autores tinham em tentarem identificar os nomes antigos das cidades, muitas vezes com base em algumas fontes, também no itinerário de Antonino, tentando perceber as distâncias das cidades e, portanto, com algumas recolhas que já iam fazendo, sobretudo de epigrafia, claro, de numismática e de alguma peça mais significativa, como é o caso do busto desta mulher, que já no século XIX, Frei Manuel do Cenáculo recolhe para a sua coleção de antiguidades, inicialmente para o Museu de Beja e posteriormente para Évora. Portanto, encontramos hoje em dia uma grande dispersão também de vestígios da época romana em várias instituições que decorrem desta história da própria investigação que conhece ou que suscitou este interesse também por parte de diferentes, não vou dizer arqueólogos ainda, mas de estudiosos, historiadores que tiveram, e neste caso também de homens da igreja, homens cultos que tinham este interesse por estes achados antigos que traziam para as suas coleções. Foi de facto já no século XIX, e aqui considerado como o arqueólogo pioneiro da arqueologia algarvia, foi já no século XIX que nós encontramos o que se considera ser este trabalho verdadeiramente pioneiro de Estácio da Veiga com a Carta Arqueológica do Algarve. Ele já tinha realizado trabalhos anteriormente com a identificação da cidade de Balsa, que já veremos também,
mas com a Carta Arqueológica do Algarve. Ele vai procurar identificar ao longo de todo o Algarve os vários sítios arqueológicos aí documentados, desde a pré-história até à Idade Média. Procurando documentar através de desenho alguns destes vestígios, procurando também identificar os próprios materiais que outras pessoas lhe chamavam a atenção para a localização dos sítios arqueológicos, fazendo escavações, documentando os tais monumentos, como ele próprio dizia, que eram as inscrições, as epígrafes, e, portanto, reunindo, de facto, um conjunto grande do que seriam provas, e aqui já o vestígio arqueológico enquanto documento também para a história, não é? E estas provas realmente que ele foi recolhendo da presença, não só da época romana, mas também da época romana. Infelizmente, ele não sobreviveu para poder escrever o volume relativo à época romana nas suas Antiguidades Monumentais do Algarve, que é a sua obra que resulta exatamente desta carta arqueológica. Foi a sua descendente, Maria Luísa Afonso dos Santos, que realizou esse trabalho de recolha também, então, dos materiais que o seu bisavô tinha documentado por todo o Algarve e que é hoje também ainda uma obra de referência para quem estuda estas temáticas. Até Leite Vasconcelos também, mais tarde diretor do Museu Nacional de Arqueologia, foi atraído pelo Algarve também, por este Algarve, digamos que pejado de vestígios arqueológicos, pela densidade de ocupação que tinha, pelo conjunto de necrópolis que estavam identificadas e que revelavam vestígios muito bem conservados. E também ele identificou, através de alguém que lhe terá dado essa informação, também ele identificou os fornos de ânforas de São Bartolomeu de Castro Marim, com um conjunto de ânforas que documentou depois nas páginas do arqueólogo português. A passagem das suas excursões arqueológicas é demonstrativa também da forma como se chegava ao Algarve e de um pouco do que ia na cabeça destes homens, não é? De a recolha dos materiais, a tentativa de identificação dos sítios, nestas pesquisas arqueológicas que faziam. Ainda há que juntar a esta lista de autores, ainda haveria muitos outros, Santos Rocha e muitos outros que foram recolhendo também materiais, por exemplo, para a Figueira da Foz, e que, de facto, no momento em que se estava a nascer estavam a nascer os museus e as coleções de museus de arqueologia, de facto foram recolhendo no território algarvio uma grande quantidade de objetos para as suas coleções. Mais recentemente e nas últimas décadas, o trabalho sobre o Algarve estendeu-se a inúmeros trabalhos, como os que aqui estão, alguns deles que já referi, dos trabalhos sobre a arqueologia romana do Algarve, as inscrições romanas do convento Spaquensis, o Roman Portugal, os trabalhos sobre Balsa, os 90 séculos, a herança romana em Portugal, e também os trabalhos de Félix Teichner, da equipa alemã, sobre sítios como Milreu e Serra da Vila, o trabalho que também realizei sobre o Algarve, e ainda sobre os mosaicos, ou ainda mais recentemente, as necrópolis do Algarve. Portanto, dispomos hoje de um conjunto grande de dados, com trabalhos também realizados por muitos outros investigadores, desde Teresa Gamito, João Pedro Bernardes, Vasco Mantas, a professora Ana Margarida Arruda, com os trabalhos da sua equipa em Montemolião, e de facto todos estes contributos permitem hoje já ter uma visão aproximada do que foi o território algarvio à época romana. Não podemos esquecer que este território se transformou de forma significativa desde a antiguidade até aos dias de hoje. Este mapa é um mapa do século XVII, mas aqui o que queríamos mostrar essencialmente era esta alteração do ponto de vista da geomorfologia, um conjunto de linhas de água que recortavam, nos mostravam uma costa muito mais recortada do que é atualmente e que permitiam ligações também ao interior do território. Também aqui com um exemplo que podemos ter, neste caso já da zona do litoral de Quarteira, este exemplo que podemos ter dessa evolução da linha de costa, não só no seu recuo,
um troço de costa que mostra uma alteração significativa aqui nesta área do litoral de Quarteira e que nos permite perceber que há uma grande colmatação destas áreas estuarinas, do que eram estas lagunas, estas áreas das ribeiras mais abertas, zonas protegidas e que seriam certamente áreas preferenciais também para a ocupação humana e que o foram em época romana e que de certa maneira também constituem áreas onde identificamos hoje sítios arqueológicos, alguns deles em destruição, porque outro dos fatores que devemos aqui trazer é, além desta colmatação das áreas estuarinas, é também, destas ribeiras, é também o recuo da arriba, portanto, o avanço da linha do mar, que põe em risco muitos destes sítios arqueológicos. As marés vivas vão, de facto, acelerando aqui, não apenas pelas alterações climáticas, mas por um processo que é gradual e que tem vindo a retirar à costa, em alguns troços mais do que noutros, aqui particularmente visível nesta zona que documentamos entre Val de Lobo e Quarteira, aqui particularmente visível esse recuo da arriba. Quando olhamos então para o Algarve romano, começando pelo princípio, por esse processo de romanização, e olhando para este mapa que está, digamos que preenchido com estes pontos a vermelho que indicam realmente a presença romana no território algarvio, desde logo percebemos que há uma maior concentração de sítios nas zonas costeiras, também porque foram as mais trabalhadas, certamente, não significa que no Barrocal e na Serra não exista também a ocupação romana, mas de facto o Algarve, para o processo de conquista militar, temos pouca informação. Temos dados de alguns sítios, nós sabemos que, efetivamente, a passagem, digamos que para a órbita romana, que se dá sensivelmente no século II, I antes de Cristo, em muitos destes sítios, é uma passagem que, por vezes, terá um caráter militar, outras vezes é documentada apenas pela presença de materiais que indicam que há trocas comerciais já com a Península Itálica e, portanto, mostram que há já uma integração nessa esfera e digamos que nessa cultura, nessa maneira de viver já romana. São as importações itálicas de cerâmica de vitriz negro, como as que documentamos, por exemplo, em Castro Marim, algumas ânforas também da ulterior e outras ânforas da Península Itálica, algumas cunhagens que nos apontam, por exemplo, aqui em Ipses, para a Vila Velha de Alvor, sítios como o Cerro da Rocha Branca, sítios como Montemolhão, Faro, o Cerro do Cavaco, perto de Tavira, ou Castro Marim, são talvez os principais pontos onde nós conseguimos encontrar estas etapas iniciais da presença romana aqui no Algarve. Mas é com Augusto que nós assistimos a esta reorganização do território, esta região passa a integrar a província da Lusitânia e faz parte do convento dos Paquenses, que tem a sede em Paxília, e neste momento nós assistimos realmente então à criação de três, diríamos, distritos, de três civitates, com capitais para a área oriental, com a capital em Balsa, no que terá sido o sítio de Torre de Ares, que corresponde a este setor oriental do Algarve. A área central do Algarve corresponderia à Quívitas de Ossónova, que é talvez a cidade mais importante do Algarve, como também veremos. É neste momento, e depois temos realmente aqui no Algarve, na parte ocidental, permanece a incógnita. Não temos dados epigráficos, não temos informação que nos permita localizar com certeza onde seria a capital da Quívitas, que dominaria aqui esta zona. Tem sido apontado a cidade de Silves, por causa do Quilpes, dos Quilibitani, mas nem no Cerro da Rocha Branca, nem na própria cidade de Silves, que tem um passado islâmico
como todos sabemos, bem marcado e conhecido, mas nenhum destes sítios convence do ponto de vista dos dados arqueológicos para que possamos criar aqui a capital da Quívitas do Ocidente, do Algarve Ocidental. De resto, aqui de facto no Algarve Central dominaria Ossónova e a Oriente a cidade de Balsa, com outros núcleos urbanos menores no seu território, com um conjunto de estabelecimentos rurais ou de vilas marítimas de grandes dimensões, algumas delas, e, portanto, com um povoamento que também tinha aqui uma componente costeira grande. Aliás, é a costa também que vai determinar a própria localização dos principais eixos viários e depois coligação para norte, através da Almodóvar, num dos casos, e paralelo ao próprio Guadiana, noutra das circunstâncias. Fazendo um pouco aqui uma síntese sobre o que conhecemos das principais cidades, vou então aprofundar aqui um pouco o conhecimento que temos sobre a cidade de Ossónova, que está sob a atual cidade de Faro. Na verdade, a cidade só se teve a certeza da sua localização após a identificação frente à sede de Faro de um pódio de um templo romano. Antes disso, como já referi, era em Milreu que se colocava a localização de Ossónova. Só nos inícios do século XX, com Abel Viana, com Lister Franco, é que fica definitivamente desfeito esse equívoco e que se dissiparam completamente as dúvidas e se atribuiu realmente a Ossónova, que os dados da epigrafia já indicavam, que a numismática também já apontava. Hoje em dia, acredita-se que o núcleo inicial da cidade seria o que corresponde hoje à vila adentro, com uma cerca defensiva que não se consegue ainda hoje ter a certeza se estas muralhas seriam também as muralhas alto-imperiais da cidade romana, mas muito provavelmente terá sido aqui que o núcleo pré-romano teve lugar e se instalou, com os dados arqueológicos que conhecemos, com a documentação que existe, e além disso dispomos também de um conjunto de informações que nos remetem para a localização do que poderá ter sido o fórum, certamente ou muito possivelmente com outras estruturas associadas, como seria o próprio fórum da cidade, não apenas um templo, mas um conjunto cívico aqui, e além disso também seria certamente um local um local com áreas residenciais. Portanto, toda esta área não poderia ser apenas aqui o centro cívico. A cidade mantém-se dentro deste núcleo, sobretudo durante o período republicano, e há documentação logo do século II e século I a.C. desta fase inicial da presença romana, e mais tarde nós vemos, portanto, aqui nesta planta, o núcleo inicial seria este, como há pouco vimos, mas depois, logo a partir de meados do século I, nós começamos a ver a cidade sair dessa área e estender-se nessa que seria essa fachada litoral, com áreas residenciais, áreas artesanais, que não são muito fáceis de distinguir umas das outras. A cidade teve ocupação contínua e isso faz com que realmente essa dinâmica de ocupação tenha produzido, obviamente, a destruição e a remodelação de muitos destes espaços. Algumas das características que temos, e aqui não podia deixar de apresentar também o célebre mosaico do oceano, este recuperado ainda nos anos 70, portanto numa fase muito embrionária destes trabalhos de arqueologia urbana. Atualmente, a maior parte dos dados que dispomos sobre a Faro romana encontram-se a ser recuperados fruto enfim, consequência dos estudos de impacto, de minimização de impacto ambiental por parte de equipas de arqueólogos que realizam esses trabalhos integrados na arqueologia, na chamada arqueologia preventiva, uma arqueologia que se faz ao sabor, digamos assim, destas obras de reabilitação
urbana em Faro. A Frente Ribeirinha é onde se desenvolve também onde se localiza o Mosaico do Oceano, que terá sido um local provavelmente indicado como sendo uma sede de naviculari, destas associações de homens ligados ao comércio marítimo, e que a inscrição que está associada aponta exatamente para essa doação não só do terreno, mas do próprio mosaico. Além disso, encontram-se então essas áreas residenciais e artesanais, quer dizer que na própria cidade, ou muito, nós vamos encontrar tanques de salga setárias que serviam para a produção de preparados de peixe. Esta é, de facto, uma componente económica importante em todo o território algarvio, e aqui também na própria cidade se encontram estes tanques de salga, como, por exemplo, estes que aqui vemos, e há outros que estão identificados noutras áreas da cidade, têm vindo a ser identificados. Aqui só para vermos as plantas de alguns desses tanques, de outros contextos, só para termos uma ideia, quando vemos aqui uma pontinha, isto significa que será uma fábrica com um pátio central de distribuição para uma área de trabalho, onde então se desenvolvia o que teria sido uma componente muito relevante desta economia de colocação aqui não só de peixe, sal também, para produzir estes molhos à base de peixe, que era um condimento fundamental em qualquer casa à época romana. Nesta mesma área, noutros locais, se identificaram-se também mosaicos e estruturas que remetem para uma utilização como áreas residenciais, portanto, muito próximas destas zonas artesanais. A cidade de Faro tem a particularidade também de conhecer um dinamismo muito significativo durante a Antiguidade Tardia. Isso é visível não apenas pelas inscrições, as duas inscrições em que se homenageiam os imperadores Valeriano e Aureliano, no século III, portanto, no momento que tradicionalmente associamos a alguma quebra, a alguma perda de importância das cidades. Aqui, pelo contrário, há de facto sinais desta pujança do ponto de vista económico e também até construtivo. E também não podemos esquecer, no século IV também, aqui esta pedra de altar com, enfim, e não podemos esquecer esta associação também que fazemos ao Bispo Vicêncio, que esteve presente no Concílio de Elvira e que é considerado um dos momentos mais antigos, um dos elementos mais antigos da presença cristã aqui na Espanha, além de que Faro foi realmente também sede bispado. As áreas de necrópole são bem conhecidas, portanto a cidade de Faro estaria contida entre esta mancha vermelha, estas manchas vermelhas que aqui vemos, formando um contínuo de ocupação de que hoje conhecemos alguns pontos. Também a própria necrópole é conhecida, e fazemos esta mancha formando ou ligando vários pontos destas várias intervenções que se vão fazendo também, fruto desta arqueologia urbana. Ela já foi escavada em vários pontos da cidade, inicialmente por Estácio da Veiga, também por Abel Viana, por trabalhos de Teresa Gamito e depois também mais recentemente também por Félix Teichner, e permitem perceber que existe realmente uma ocupação, uma utilização da necrópole muito intensa, que vai desde o século I até o século VI. Nós vemos aqui uma amostra de algumas destas sepulturas sistematizadas, com um mobiliário funerário rico, por vezes com por vezes com alguns adornos, enfim, com alguma importância, como é um colar, como é o caso de um colar e uns brincos de ouro, de uma sepultura certamente feminina, com alfinetes de cabelo, com peças em vidro, em metal, e, portanto, realmente com alguns dados excepcionais, com uma grande diversidade tipológica do ponto de vista das sepulturas que são encontradas, e é interessante ver aqui o desenho ainda da intervenção de Estácio da Veiga, porque nos mostra a tipologia das sepulturas e a sua localização. Portanto, havendo já aqui uma preocupação também em
a identificar os diferentes tipos de locais. A cidade de Balsa, passando agora um pouco para a cidade de Balsa, é conhecida também desde o século XIX, neste caso pelos trabalhos de Estácio da Veiga. Como já referimos, Estácio da Veiga, com base nos dados do itinerário de Antonino, com as intervenções que já tinha feito no local, uma parte desta quinta de Torre de Ares era de um familiar seu, ele tinha feito explorações no local, tinha feito, portanto, escavações, claro, não é com o registro de hoje em dia, mas mesmo assim tinha identificado epígrafes. De facto, nós hoje temos muita dificuldade em conseguir saber onde estão as várias componentes do urbanismo de Balsa, mas conseguimos identificar a área das duas grandes necrópoles e conseguimos identificar provavelmente o local da casa principal hoje da Quinta poderá corresponder ao Fórum. Não será uma cidade com a dimensão que já se chegou a pensar, mas uma cidade importante ainda assim. E é isso que estas inscrições é disso que essas inscrições nos falam. Falam-nos realmente da existência de um pódio de um circo, oferecido por Gaio Licínio Bádio, 100 pés deste pódio do circo, e também falam da própria República dos Balsenses, e aqui vê-se mesmo Balse, e portanto também com a possibilidade de identificar o local numa rara associação, de facto, de diferentes tipos de vestígios que Estácio da Veiga conseguiu recuperar e identificar. A cidade de Balsa é também conhecida desde muito cedo pelas suas necrópoles, pelas recolhas de Estácio da Veiga, por um conjunto muito grande de peças intactas, de uma grande qualidade, e que foram exploradas também no século XIX por Estácio da Veiga, mas também por Santos Rocha, e que resultam numa das principais coleções atuais do Museu Nacional de Arqueologia, que adquiriu, ainda nos inícios do século XX, realmente o espólio de Estácio da Veiga. O objetivo de Estácio da Veiga era criar o Museu do Algarve, não conseguiu fazê-lo, mas esses materiais resultam hoje num conjunto muito importante, um espólio muito rico que está à guarda do Museu Nacional de Arqueologia e que fará certamente parte das futuras exposições que aí se realizem. Além das grandes cidades, capitais de civitates, temos também que pensar em pequenos núcleos urbanos. Montemolião, no extremo ocidental, ou Castro Marim, no extremo oriental, correspondem a alguns desses núcleos urbanos secundários. Montemolião e a própria cidade de Lagos têm vestígios muito relevantes também da presença romana. Montemolião desde o período pré-romano e ainda durante a República e depois nos momentos iniciais do período do Principado, até o século III, finais do século II e inícios do século III. Os trabalhos da equipa da professora Ana Margarida Arruda têm revelado estes dados. Ainda em meados do século I, dá-se a transferência, digamos assim, de muitas das atividades e sobretudo também de produção de preparados de peixe, para o atual Centro Histórico de Lagos. E aí desenvolve-se realmente um núcleo que será um núcleo com forte pendor artesanal, onde se produzem estes preparados piscícolas, estes molhos à base de peixe, estes condimentos, que seriam depois transportados em ânforas e digamos que exportados para outras regiões. Já Castro Marim tem também uma ocupação desde a época pré-romana até aos finais do século I, inícios do século II. O núcleo urbano, o núcleo que se conhece melhor é o núcleo do antigo castelo de Castro Marim, e há depois o abandono deste local já nos inícios do século II, relativamente precoce, mas certamente que este abandono faz-se com a descida ou com a transferência deste núcleo urbano para outra área, certamente mais próxima aqui desta via marítima que constituía o próprio Guadiana. Os dados de Castro Marim também referir que temos também esta informação sobre a cunhagem de moeda e, portanto, o espólio recuperado permite hoje também identificar aqui um conjunto de dados muito interessantes neste local. Mas o Algarve romano
Para poder existir, digamos assim, tinha que existir com base na exploração dos recursos do território, na exploração e produzindo, obviamente, no quadro da economia também do Império, uma microescala, digamos assim, teria que produzir um conjunto de produtos para fazer face para o que nós hoje sabemos que eram também as necessidades de consumo das populações que aqui habitavam. A produção não só no âmbito da produção agrícola, da transformação de produtos agrícolas, do vinho e do azeite, mas também, claro, a produção de preparados de peixe, tudo isso confluía de forma a conferir a estas populações capacidade aquisitiva também para se abastecerem no exterior de produtos alimentares, por um lado. Além da produção local, abasteciam-se também no exterior, importavam também outros produtos, vinho, azeite e outros preparados de peixe, e consumiam também cerâmicas finas de mesa e muitos outros produtos que iremos muito rapidamente ainda ver. Para termos alguns exemplos desta produção, quis trazer aqui o exemplo de Milreu, que é uma vila excepcional realmente aqui no território algarvio, na Quívitas de Ossónova, portanto, na dependência ou na área, no território da cidade de Ossónova, e a importância dos seus vestígios foi tal que durante muito tempo até se confundiu com a própria cidade. É este grande templo, este ninfeu, durante muito tempo foi confundido como sendo então a sede destas populações ossonovenses, e que depois mais tarde se veio a saber que de facto é em Faro que está a antiga Ossónova. Os mosaicos do pódio alusivos a motivos marinhos podem falar-nos também, eventualmente, da ligação de alguns dos proprietários a atividades ligadas ao mar, mas não há dúvida nenhuma que uma das principais atividades da vila foi a produção de alimentos, a produção de vinho e azeite, um modelo de vila, digamos que quase idêntico ao preconizado por Catão, com uma componente produtiva muito relevante, com a produção de azeite, aqui neste caso com todo este conjunto de grandes recipientes, estes não são de óleos, são hemidólia, destinados a armazenar o azeite, com áreas de troculária, portanto, de prensas destes lagares de vinho e de azeite, aqui de azeite e noutra área de vinho, e a par deste desenvolvimento produtivo, foi-se desenvolvendo também a própria casa senhorial, a parte urbana da própria vila, com áreas de termas muito significativas, além de um mausoléu do próprio proprietário, etc. Em Serra da Vila, além da vila, que começou como sendo uma vila romana, este local desenvolve-se para se transformar num pequeno aglomerado secundário. Aliás, um dos grandes desafios que nós temos hoje em dia é conseguir perceber os limites entre o que é uma vila romana, o que é uma pequena aldeia, o que é um vicus, o que são estes aglomerados já secundários. Porque, de facto, aqui no território algarvio, alguns destes sítios, e quando os conseguimos conhecer, evoluem para locais com estruturas portuárias, como estas que aqui vemos, dos trabalhos realizados pelos nossos colegas alemães, com uma casa senhorial que foi a origem da própria vila, mas com outras domos também, com um grande edifício de banhos e com um setor artesanal muito significativo. E além da zona, esta zona que vemos aqui, deste muro, que é uma área portuária, que dá acesso direto ao mar, portanto, isto corresponde realmente a um sítio com autonomia também, e com, claro, o conjunto de elementos decorativos dos pavimentos em mosaico, etc. Aqui, os trabalhos que têm sido desenvolvidos têm também chamado a atenção não apenas para a produção de preparados de peixe, mas para a produção de púrpura, extraído deste búzio, do múrex, haveria esta produção, então, de tintas para atingir os tecidos, e a púrpura seria uma atividade das mais relevantes
neste local. Assim, e ainda olhando para aqui, para um dos locais que falávamos há pouco, tinha que trazer o sítio de Loulé Velho, um projeto que estou neste momento também a desenvolver com o meu colega Rui Almeida, e que é uma parceria com a Câmara Municipal de Loulé, juntamente com a Uniarc, a Faculdade de Letras daqui da Universidade de Lisboa, e realmente aqui nós temos um sítio praticamente desaparecido pela força do mar, conhecido através de algumas das fotografias, pessoas que ainda testemunharam a presença destes grandes tanques para salgas de peixe também, preparados piscícolas, um sítio que terá sido certamente também uma casa senhorial importante pelos mosaicos que ainda se recuperaram, uma prensa de lagar, portanto com a associação ainda à produção de vinho e azeite, e que hoje em dia nós estamos a estudar, sobretudo tendo por base um conjunto muito grande de vestígios recolhidos por transeuntes à beira-mar, literalmente, da desmontagem que o sítio foi sofrendo devido ao avanço do mar, ao recuo da riba, e que hoje nos permitem também documentar as atividades ali existentes, a integração na economia antiga e perceber realmente que esta componente produtiva dos preparados de peixe é muito relevante. Aliás, ela é relevante aqui vendo uma escala um pouco mais alargada e percebendo aqui a concentração no território algarvio destes locais que produziram preparados de peixe, percebemos facilmente que esta foi uma componente económica muito significativa, que utilizava naturalmente o sal, que era também explorado nesta região, e que levou à possibilidade não só de desenvolver esta atividade artesanal de produção de preparados de peixe, mas também associada à produção de ânforas. Portanto, existe também a documentação de ânforas, sobretudo a partir também no século I e II, mas sobretudo a partir do século III ao século V, encontramos já então a produção anfórica de certa maneira, a abastecer de contentores estas fábricas de salga, permitindo então o transporte destes produtos para outras regiões. A importação que conhecemos dos produtos alimentares transportados em ânforas mostram-nos de que forma é que se abastecia esta região. Abastecia-se, sobretudo no período republicano, na vizinha província da Ulterior, com um forte pendor, portanto, com uma forte presença de ânforas que transportavam preparados de peixe, mas também vinho e azeite. Curiosamente, também durante o período alto imperial, é um domínio muito expressivo destas ânforas originárias da Bética, mais uma vez também não apenas ânforas que transportaram produtos à base de peixe, mas também ânforas vinícolas e que transportaram azeite, e recolhemos também em Balsa uma diversidade grande de ânforas vinárias oriundas de vários locais da Gália, da Península Itálica, mostrando, de certa maneira, que esta sociedade presente nestas cidades também tem acesso a produtos que permitem ostentar alguma riqueza, e aí o vinho tem um papel fundamental. A partir do período baixo imperial, nós encontramos já um peso mais expressivo de produções africanas e lusitanas. Quer dizer que as ânforas, não apenas as produzidas no Vale do Tejo e Sado, mas também as ânforas de produção local, já ganham uma expressão maior e permitem realmente de ter esse conjunto de enfim, permitem perceber que há essa transformação também nos preparados piscícolas e no acesso a outras áreas de abastecimento. Estes são territórios que se abastecem também de cerâmicas de mesa, e podemos ver um pouco todas as áreas e a integração realmente do Algarve nestas redes do comércio imperial,
com sigilatas oriundas da Gália, de Itália, de vários locais da Espanha, do norte da África e mesmo do Mediterrâneo Oriental, e mesmo na cerâmica de todos os dias, digamos assim, na cerâmica de uso, seja para armazenamento de alimentos, seja para a mesa, seja para outras funções, nós encontramos mais uma vez também as produções, obviamente, aqui as produções de âmbito local, regional, têm um peso muito expressivo, mas seja as importações da Bética, seja as importações também do norte da África, elas vão, mais uma vez também, mostrar-nos que o território algarvio está plenamente integrado nestas redes do comércio do Mediterrâneo, portanto, estes são também outros testemunhos que temos dessa mesma realidade. Obviamente que há muito mais ainda para se poder dizer, mas também não quero estar a ocupar todo o tempo só com a apresentação, ainda há muitos trabalhos a realizar para confirmar estas tendências e também de certa maneira, digamos que, estudar mais aprofundadamente alguns destes temas, mas coloco-me também agora ao dispor de alguma questão, depois desta passagem rápida, mas mesmo assim demorada, sobre o Algarve Romano, e coloco à disposição para algumas questões, então, que queira colocar. Muito obrigado, professora Catarina Viegas, pela belíssima apresentação e esclarecedora. Eu tenho algumas questões, sim, a primeira é se foram encontrados alguns vestígios arqueológicos de incursões romanas durante a conquista da Península Ibérica na zona no Algarve. A professora, disse que não haviam muitos, mas gostaria de saber se existia algo e se o que é que encontraram, por exemplo, uma necrópole de um sol de soldados, um capacete, uma lança. Os dados que dispomos para estas etapas iniciais da presença romana revelam-nos, sobretudo, os materiais que eram utilizados pelos exércitos, no contexto da sua deslocação no território. E, portanto, associamos normalmente um conjunto de objetos e de um conjunto de columes também do vinho itálico, de alguns outros objetos ligados ao consumo do vinho, relacionamos habitualmente com essas presenças, muitas vezes em contexto militar. Mas em Faro, por exemplo, esses contextos do período republicano não nos revelam armas, armamento, nem temos, por exemplo, locais de acampamento. No Monte Molião, sim, no Monte Molião haverá a presença militar mais expressiva, mas de resto, normalmente nós identificamos por estes conjuntos cerâmicos que documentam estas fases iniciais da presença romana, por vezes em contextos militares e outras vezes em contexto de consumo civil também. Exatamente. Muito obrigado pela sua resposta e em jeito de continuar dentro da mesma questão, da mesma vertente, por que razão se enterravam os bens com os corpos? Tem a ver com uma crença? Sim, na época romana, acreditava-se que existia uma vida depois da morte e eram depositados recipientes cerâmicos para que o defunto tivesse acesso aos alimentos para poder viver na sua vida seguinte. Por vezes encontram-se ainda também moedas para o pagamento da viagem a Caronte, e, portanto, existe um conjunto de recipientes cerâmicos que estão associados, sobretudo como espólio funerário, nestas necrópoles, com o intuito de realmente
de dar esses alimentos aos defuntos nessa vida depois da morte. Além disso, por vezes também, alguns defuntos são enterrados com adornos pessoais. Nesse caso, não são ofertas, não é espólio votivo, é algo que está associado ao próprio corpo do defunto, alguns objetos que faziam parte mesmo da indumentária destas pessoas e que se podem encontrar, os brincos, os colares, por vezes, estavam mesmo associados ao corpo e estão depois encontrados em contexto destas necrópolis antigas. Mas o que se encontram são recipientes de cerâmica, algumas lucernas, por vezes também objetos que se podem eventualmente associar até à profissão de alguns destes indivíduos. Recordo que em Balsa existe um estojo com instrumentos cirúrgicos, instrumentos médicos, e, portanto, por vezes é possível associar um pouco também essa componente da atividade, que poderá ter sido a atividade do defunto nesse, nesses âmbitos funerários. Mudando um bocadinho o tema da questão, a professora, quando estava a fazer a sua apresentação, eu reparei que no mapa adaptado do Wilson, mostra uma atividade artesanal de preparados de peixe pouco concentrado na Península Itálica. Tendo em conta a vasta área que cobre a Península Itálica, seria de esperar que existisse uma exploração mais afincada. Existe um motivo especial para isso? Esse mapa apresenta então um conjunto grande de locais que produziram preparados de peixe, que nós gostamos e mostramos, sobretudo, para indicar que esta realidade produtiva não é exclusiva das áreas que estamos habituados a associar aqui no nosso território. É uma realidade produtiva que se concentra, no caso da Península Ibérica, sobretudo na zona sul, não é? No território algarvio, também no Vale do Tejo e no Vale do Sado. Pelo que sabemos também, com os fornos de ânforas que foram recuperados em Peniche, é muito provável que também tivesse existido produção de preparados de peixe em Peniche. Também existem vários locais na costa ocidental, na Ilha do Pessegueiro, em Sines. Portanto, esta é uma atividade que está muito disseminada por toda a área desta fachada atlântica e que depois também vamos encontrar no que é o que normalmente designamos pelo Círculo do Estreito, quer dizer também na área marroquina, encontramos esses preparados de peixe. Esta realidade produtiva encontra-se também no norte da África, na Península Itálica, na Galiza, e, portanto, está disseminada por outras áreas. Todos os locais que tinham condições especiais de acesso ao mar, locais que tinham as condições especiais de acesso ao sal, tiveram realmente a produção de molhos à base de peixe como uma atividade relevante nas suas economias. E por isso é que achei que tinha interesse mostrar não apenas os mapas atualizados que normalmente mostramos da nossa região, e eles são normalmente feitos com base nos trabalhos do professor Carlos Fabião e dos outros colegas, mas também, neste caso, este mapa um pouco mais alargado, que nos permite ter uma noção desta realidade económica e de exploração deste tipo de recursos, enfim, à escala do próprio Império Romano. Muito obrigado pela resposta. A pergunta vinha exatamente daí, porque a professora mencionou que os preparados, os molhos de peixe, era algo que não podia faltar à mesa romana. Então, vinha aí da pergunta se a exploração não seria feita em primeiro lugar na Península Itálica. Muito obrigado pela. Originalmente, pois, exatamente. Pronto, muito obrigado por isso. Sim. E como última questão, ahm, se a zona mediterrânica do Algarve foi amplamente analisada, observada,
para vestígios de naufrágios romanos, entre outros objetos que possam estar perdidos no fundo do Mediterrâneo. Toda a área costeira tem, não é muito fácil aquele mar para se conseguir fazer esse tipo de explorações e, portanto, nós não temos propriamente a localização de um naufrágio da época romana, daqueles reconhecidamente ali na costa algarvia. O que existem é várias recolhas por redes de arrasto de pescadores. Existem também, por exemplo, em todo o curso do Rio Arade, muitas recolhas feitas no contexto das dragagens a que o rio foi sujeito durante muitos anos, e esses trabalhos têm permitido recolher realmente ânforas completas, em alguns casos restos de madeira, e portanto, pelo menos aí no Arade, existe essa documentação. Noutras zonas do Algarve, sucessivamente também vão sendo recuperadas estas ânforas completas que podem ser uma de duas situações, ou ser uma perda ocasional, ou corresponderem realmente a localizações de naufrágios, mas que ainda não dizer que há um naufrágio na costa algarvia e dizer onde é que se localiza, isso não é possível ainda. O que é certo é que existem vários locais que os pescadores acabam por ir, onde vão recolhendo também alguns vestígios, e normalmente também dando informação disso, e sempre que temos realmente essas ânforas completas, elas remetem-nos para locais possíveis onde possa ter havido realmente essas cápsulas, essas perdas ligadas a naufrágios. Muito obrigado pela sua resposta. Infelizmente, estamos a ficar sem tempo para mais questões. O nosso tempo está a chegar ao fim. Muito obrigado pela sua presença, cara professora Catarina Viegas, connosco aqui no Café Bilating. Até uma próxima. Muito obrigada eu e desejo também sucesso para os vossos próximos programas. Muito obrigada. Muito obrigado.